Olá pessoal, no encontro de hoje vamos falar de soluções. Todos os materiais que conhecemos nós podemos classificar a partir do tamanho das partículas dispersas dos componentes desses materiais. As partículas dispersas nós chamamos de soluto e o meio no qual essas partículas estão dispersas nós chamamos de solvente. A partir desses critérios de tamanho de partículas, nós podemos classificar os materiais como solução, coloide e agregado. No encontro de hoje, nós vamos falar mais especificamente das soluções. Solução é um material homogêneo cuja uniformidade é constatada apenas em determinadas proporções de suas substâncias constituintes. Ou seja, eu não consigo distinguir os componentes desse material em determinadas proporções entre soluto e solvente. Mistura é um material homogêneo cuja uniformidade é constatada a qualquer proporção de suas substâncias constituintes. Então, não importa qual a proporção entre soluto e solvente, eu sempre observarei uma única fase. Coloide é um material heterogêneo, cuja uniformidade é constatada apenas através de instrumentos de alta resolução, como o microscópio eletrônico. Apesar de hoje, neste encontro, nós falarmos especificamente de soluções, nós vamos ver alguns exemplos agora de coloides. São exemplos de coloide: neblina, espuma de sabão, isopor, leite, maionese, vidro. Se apontarmos uma lanterna com foco pequeno de luz para uma mistura coloidal, qualquer uma dessas, é possível ver um feixe de luz atravessando todo o recipiente onde essa mistura se encontra. Esse é o que chamamos de efeito Tyndall e somente os coloides possuem. Outra característica dos coloides é o movimento browniano, que é o movimento aleatório das partículas na mistura. Na maioria das soluções, o solvente é a água, então é importante recordarmos algumas propriedades da água, como a sua geometria, por exemplo. A água é uma molécula que é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Conta com uma geometria angular. O oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes, o que provoca a formação de uma carga momentânea negativa próxima ao oxigênio. Esses elétrons empurram os hidrogênios, fazendo com que essa geometria torne-se angular. E os hidrogênios têm uma carga parcialmente positiva. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio e ainda puxa para si os elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio. A molécula de água ainda possui a ligação de hidrogênio como forma de interação intermolecular. As ligações de hidrogênio são as interações mais fortes que existem. É a polaridade e a ligação de hidrogênio que trazem características importantes para a solubilidade dos materiais na água, por exemplo, os sais. Os sais são formados por cátions e ânions. Quando dissolvidos em água, a água forma uma camada de solvatação em torno desses íons, fazendo com que esses permaneçam separados, como é o caso do NaCl. Quando retiramos essa água por aquecimento, por exemplo, por evaporação, a água sai e o cátion Na+, e o ânion Cl- voltam a se atrair e formar os cristais de sal. Mas a solubilidade ela tem um limite. E esse é o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto capaz de se dissolver totalmente numa quantidade padrão de solvente, em determinada temperatura. Por exemplo, nesse gráfico, nós temos o exemplo de alguns sais. Observamos que no eixo X há um aumento de temperatura, enquanto no eixo Y é o coeficiente de solubilidade, gramas de sal por 100 gramas de água. Então, todos esses sais eles foram comparados às mesmas condições.
para o nitrato de potássio, KNO3. O que acontece com ele? Conforme a temperatura aumenta, o coeficiente de solubilidade aumenta. O que isso significa? Que eu consigo dissolver uma maior quantidade desse sal em 100 gramas de água. Para o K2CrO4, conforme a temperatura aumenta, há um aumento também do coeficiente de solubilidade. No entanto, se eu comparar com o KNO3, ele é menos solúvel em algumas temperaturas do que o KNO3. NaCl, também há um aumento do coeficiente de solubilidade, ou seja, eu consigo solubilizar mais desse sal na mesma quantidade de água quando há um aumento de temperatura. No entanto, há exceções para este comportamento. O sulfato de césio, por exemplo, que é o Ce2SO4,3, conforme a temperatura aumenta, nós observamos que esse sal tem o coeficiente de solubilidade diminuído. Então, é importante nós sabermos que existe um limite para a solubilidade das substâncias em água. Essa linha demonstra isso para cada sal. A linha é o limite da quantidade máxima do soluto que é capaz de se dissolver totalmente numa determinada quantidade de água. Mas isso não acontece somente para os sólidos. Nós vamos agora tratar do comportamento desse coeficiente de solubilidade, tanto para os solutos gasosos quanto para os solutos sólidos. Para o soluto gasoso, em um solvente líquido, observa-se que o coeficiente de solubilidade do gás no líquido aumenta com a diminuição da temperatura, enquanto o coeficiente de solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás sobre o líquido. É o que acontece com o refrigerante. O refrigerante gelado tem maior quantidade de gás dissolvido nele. Por isso, nós conseguimos até verificar as bolhas de gás dentro do líquido enquanto o refrigerante está gelado. Se o refrigerante estiver quente, as bolhas de gás elas não permanecem dentro do líquido. Então, quando nós vamos colocar o refrigerante no copo, ele espuma todo, porque todo o gás se desprende, sai do líquido no qual ele estava dissolvido. E isso é diretamente proporcional à pressão do gás sobre esse líquido. Então, quanto maior a pressão, mais dissolvido no gás ele está. Por isso que quando abrimos a garrafa de refrigerante, ela faz aquele barulho de despressurização. Então, quando abre a garrafa, diminui a pressão dentro da garrafa e o gás que está dissolvido dentro do líquido sai com mais força. Sai facilmente. Para uma solução de soluto sólido, como é um caso de qualquer sal, por exemplo, dissolvido em água, observa-se que a temperatura pode aumentar ou diminuir o coeficiente de solubilidade, que foi o que nós observamos no gráfico de coeficiente de solubilidade. Depende se a dissolução é endotérmica ou exotérmica. Ou seja, se é uma dissolução endotérmica, é porque eu aumento a temperatura do meio e facilito a solubilidade da substância na água. Uma dissolução exotérmica significa que a solubilidade do composto é favorecida pela diminuição da temperatura do meio. A pressão praticamente não influencia na solubilidade dos solutos sólidos em solventes líquidos. As soluções elas podem ser classificadas como insaturadas, saturadas e supersaturadas. As insaturadas, quando a quantidade de soluto dissolvida em 100 gramas de água é menor do que do coeficiente de solubilidade. E aí, então, eu observo uma solução sem a formação de um corpo de fundo, por exemplo. Uma solução é saturada quando ela atinge o limite de quantidade de soluto para 100 gramas de água.
às vezes há a formação de um corpo de fundo. As soluções supersaturadas são soluções muito instáveis e elas são obtidas a partir de uma condição especial. Por exemplo, nós temos aqui uma solução de acetato de sódio. A temperatura ambiente é possível colocar uma quantidade de acetato de sódio nessa solução. Se nós aquecermos essa solução de acetato de sódio, a quantidade de acetato de sódio dissolvido fica maior. Então, acrescenta-se mais acetato de sódio. Se essa solução que foi aquecida, ela é em seguida resfriada, ela se torna uma solução supersaturada porque qualquer novo cristal de acetato de sódio que seja acrescentado a essa solução dará início à formação dos cristais e à formação de um corpo de fundo. Por isso é uma solução supersaturada, porque ela partiu de uma temperatura ambiente, foi aquecida, dissolveu-se maior quantidade de acetato de sódio. Quando ela é resfriada, ela ficou muito instável e qualquer novo cristal de acetato de sódio que tenha sido adicionado dá origem a um corpo de fundo. A relação da quantidade de soluto e o volume total da solução nós chamamos de concentração. E nós podemos expressar essa concentração em diferentes unidades. Nós veremos algumas aqui. Concentração comum ou em massa. É a concentração que trata a massa do soluto em gramas dividido pelo volume total da solução em litros. Então, a concentração em grama por litro. Exemplo, no soro fisiológico, solução de cloreto de sódio de concentração igual a 9 gramas por 100 ml de água. Nós temos sempre que lembrar da transformação das unidades. 1 litro tem 1000 mililitros. 1 mililitro tem 1 centímetro cúbico. Então, a concentração massa do soluto sobre o volume de solução, sempre em grama por litro, nós teremos 9 gramas de NaCl divididos por 0,1 litro da solução, que é o volume de água. Logo, nós teremos uma concentração de 90 gramas por litro. Uma outra unidade de concentração é em quantidade de matéria, ou seja, molaridade. É a quantidade de matéria, mol, do soluto, dividido pelo volume de solução em litro. Então, a unidade é mol por litro, ou molar. Para relembrar, quantidade de matéria, mol, vai ser igual à massa utilizada do soluto dividido pela massa molar do soluto. Exemplo, qual será a concentração em quantidade de matéria, ou molaridade, ou molar, ou mol por litro, da solução preparada dissolvendo-se 20 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de água. Já é dada a massa do NaOH, massa molar, 40 gramas por mol. Então, o número de mols. A massa, que foi 20 gramas de hidróxido de sódio, dividido pela massa molar, dá um número de mols de meio mol. A molaridade, número de mols dividido pelo volume da solução, utilizou-se 0,5 mol em 2 litros de solução. Logo, a molaridade dessa solução é de 0,25 mol por litro. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!